como é que eu começo essa abordagem? Eu procuro aqui trazer essa figura que é um pequeno trecho de uma das inúmeras faixas que existem dessa estrada que é caminhada na defesa do patrimônio público, especificamente nessa faixa, mas que é a faixa de atuação do Ministério Público num todo. E que, naturalmente, embora eu coloque ali como o ponto de largada, né, a promulgação da Constituição de 1988, e naturalmente nós temos que ver na Constituição de 1988, sem dúvida alguma, um elevado grau de qualidade, de marco legal para a otimização da defesa da probidade administrativa, mas é claro que eu poderia aqui voltar atrás e lembrar que, por exemplo, já na primeira Constituição da República de 1891, nós temos lá no artigo 54, parágrafo 6º, já a previsão de que haveria a possibilidade de sancionamento do chefe do Executivo por atos praticados contra a probidade. Né? Naturalmente, então, que o que nós encontramos na Constituição da República de 1988 é algo que vem sendo construído ao longo de toda a história da República Brasileira. E aqui com destaque, naturalmente, que quando vai se fazer uma apresentação sobre aspectos de improbidade administrativa, com destaque ao artigo 37 da Constituição, lá ali onde traz de forma muito clara e expressa os princípios norteadores da administração pública. E logo em seguida, nós temos ali a Lei 8.429, e tenho certeza que todos que ali estão assistindo, que estão aqui nos assistindo, reconhecem esse cenário aí posto. Naturalmente que o que pode distinguir alguns de outros é aqueles que tiveram a oportunidade de, na prática, persistirem, executarem caminharem por essa estrada. Alguma vantagem tem que ter em ter cabelos brancos, né? Eu tenho a felicidade de trabalhar numa promotoria de justiça desde 1987, né? Estou aqui entregando a idade. De 1987 até dezembro de 1989, né? Ou seja, um ano antes da Constituição da República de 1988 e mais de um ano e 2 meses após a Constituição da República, eu fui estagiário do Ministério Público numa promotoria de comarca de vara única, portanto com atribuição e também com atribuição na defesa do patrimônio público. Naturalmente que foi uma visão, não uma visão ou com a experiência de um membro do Ministério Público, mas sim de alguém que estava lá ainda sentado nos bancos da Faculdade de Direito, mas que me permitiu, pelo menos, ter uma vaga aferição do que é que nós experimentamos. Em 1991, em agosto de 1991, eu ingressei no Ministério Público, bem antes, portanto, quase antes do advento da Lei 8.429, e aí, de lá para cá, bem trilhado e acompanhado toda essa estrada, que se embora eu coloque ali uma linha reta, eu já quero, antes de mais nada, deixar claro para vocês, essa estrada e essa faixa, ela é extremamente sinuosa, como nós vamos ver até ao longo da apresentação. O primeiro ponto que eu coloco para vocês é o tema 897, né? Um tema que é de 2019, né? 2018, perdão, em que nós verificamos o quê? Perdão, 2019 mesmo. Em que nós verificamos o quê? Nesse tema, uma atuação do Supremo Tribunal Federal, em que ele fixa de forma clara de que, doravante, os danos decorrentes de improbidade na modalidade culposa não mais serão considerados imprescritíveis. Ou seja, as ações para reparação de danos, quando decorrentes de uma improbidade administrativa na modalidade culposa, é prescritível. Mutatis mutandis. Nós temos a modalidade culposa, mas essa modalidade culposa na improbidade administrativa não gera imprescritibilidade do dano, da ação que visa a reparação do dano. Perfeito. Então, essa é um posicionamento. E aqui eu lembro que, na época, havia sido recém-criado o Grupo Nacional de
Coordenadores de Defesa do Patrimônio Público, o GNPP, né, antes de ser incorporado pelo CNPG. Ele é fruto da Carta de Belo Horizonte, do encontro de coordenadores que houve na sede do Ministério Público do Ministério Público de Minas Gerais. E, na ocasião, aos promotoras, colegas mais jovens, que talvez ainda não estivesse na carreira, não estivesse atento, mas eu chamo a atenção desse julgamento no STF, que esse julgamento ele não ocorreu em apenas um dia, não. E no primeiro dia, vocês poderão consultar isso na internet, vocês perceberão que a tônica dada no primeiro dia, para quem assistiu, e particularmente os coordenadores do patrimônio público se assustaram pelo Brasil afora, a tônica dada no primeiro dia parecia indicar que haveria o reconhecimento da prescritibilidade, uma vez prescrita a ação de improbidade. Era essa a tônica. Se não ingressou com a ação de improbidade, o dano, no período correto, o dano será considerado, a ação a ser proposta prescreverá. Aquilo houve uma mobilização dos coordenadores e, na época, o GNPP, em questão de horas, os coordenadores de patrimônio público, de CAUS, do patrimônio público dos Ministérios Públicos Estaduais, em questão de horas, foi elaborada uma nota técnica que foi encaminhada a todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, a então Procuradora-Geral da República e também com divulgação perante a sociedade. E o que nós percebemos no dia? Claro que ninguém, dentre os coordenadores de CAUPP, quer ter a pretensão de falar que aquilo ali foi um divisor de água. Não, eu estou dando um exemplo aqui para mostrar que houve uma reação da sociedade, e uma delas partiu do GNPP, que, quando já da volta do julgamento, nós tivemos, inclusive, algumas reconsiderações de votos, de modo que, pelo menos, os danos decorrentes de improbidade administrativa dolosos permaneciam sendo, as ações voltadas a buscar a sua reparação, continuariam imprescritíveis. Isso é um detalhe dos bastidores que é importante se perceber isso. Nós temos depois, em seguida, mostrando a sinuosidade, o tanto de buracos que nós temos nessa estrada, que é de chão de terra, e muitas das vezes à beira do abismo, né, para cairmos. Nós temos ali, que eu chamo a atenção da liminar, que foi dada na DIN 6678, né? Essa liminar tem efeito ex nunc, importante deixar isso aqui claro. Nessa liminar, o que nós já verificamos aqui? Eu chamo a atenção dos colegas que foi dado efeito suspensivo ao dispositivo que previa a sanção de suspensão dos direitos políticos, tanto para a modalidade culposa prevista no artigo 10, como também para o ato de improbidade administrativo decorrente de violações aos princípios da administração pública, artigo 11. Mas aqui ainda eu chamo a atenção para vocês. Então, nós temos aqui mutatis mutandis nessa apresentação. Existe a modalidade culposa, só que para a modalidade culposa, segundo essa decisão, não deve se aplicar a sanção de suspensão dos direitos políticos. Chama atenção agora para os senhores o quê? O recente, esse tema está aí em discussão, o tema 1199. E aqui no 1199, o que merece destaque para esse início de abordagem aqui? É a determinação clara nesse tema de que houve a revogação por força da 13.420. Nós tivemos agora em outubro de 2021 a revogação da modalidade culposa. E vem o STF e diz o seguinte: mas essa alteração, ela só atinge as ações ainda em curso. Aquelas condenações decorrentes de improbidade culposa, já transitadas em julgado, persiste. Mutatis mutandis nessas 3 decisões que eu trago para os senhores aqui do Supremo Tribunal Federal. O que eu compreendo enquanto um promotor de justiça lá do interior de Minas, lá da nossa querida Uberaba, mineiro que sou, uberabense que sou, por opção e por amor, né? Aliás, Uberaba, nossa geoparque reconhecida pela Unesco. Isso é importante aproveitar um momento aqui. Quem não conhece Uberaba, vale a pena conhecer Uberaba. Mas o que esse promotor de justiça de Uberaba vê nessas 3 decisões?
o STF enfrentou por diversas ocasiões e de forma bem direta a questão da modalidade culposa. E nessas 3 decisões mutatis mutandis, se vocês me pedirem para que eu faça, quem sou eu na fila do pão, principalmente do pão de queijo, mineiro que sou, para fazer uma análise técnico-jurídico da decisão dos nossos ministros da Suprema Corte. Mas mutatis mutandis, quando eu leio essas 3 decisões, eu poderia prever tudo, menos que um dia viria a nos depararmos com essa decisão, que ainda não transitou em julgada, que diz respeito ao tema 309, que eu chamo a atenção para os colegas irem e conhecê-la. Ela é agora de outubro desse ano, não há trânsito em julgado, nós temos um embargo declaratório ali. E o que eu chamo a atenção nessa decisão, que pode se transitar de julgado numa tese, né, definitiva de um tema, de modo que inconstitucional a modalidade culposa de atos de improbidade administrativas previstos, dentre outros, no artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. Eu lhes pergunto, num bom mineirês, dorme com um barulho desse e compreendam, portanto, já de início, o quanto é tortuoso, o quanto é esburacada, chão de terra, muitas das vezes à beira do precipício, a faixa que é dessa estrada que o Ministério Público atua, destinada a promover a defesa da probidade administrativa. Deixo aqui a reflexão dos colegas, não transitou em julgado, mas vejam aqui para compreender a extensão disso daqui. Essa decisão, até agora, não se tem notícia de modulação. Veja que aquela outra primeira decisão que eu falo lá na liminar na DIN 6678, você tem a exposição que é efeito ex nunc, ou seja, não retroage. Vamos imaginar agora, então, 32 anos depois de vigência da Lei 8.429, o Supremo Tribunal Federal vem e diz, é inconstitucional. A lei está lá desde 92, eu estou trabalhando com ela. 32 anos, e mais, não é só 32 anos depois da vigência, são 3 anos após a revogação da modalidade culposa, porque é de outubro de 2021. Foi em outubro de 2024. E aí a questão que eu coloco é o seguinte, e se não houver modulação, como serão tratadas essas sanções que foram aplicadas ao longo desses 32 anos, já transitadas e julgadas, já cumpridas, mas que agora, a prevalecer essa ideia, foram sanções, a multa eventualmente aplicada ao agente improbo condenado na modalidade culposa. Essa multa teria sido uma multa aplicada escancarada e afrontosa à Constituição da República. Seria uma sanção arbitrária. E se... não, então vocês vão perguntar aqui. Não, Zé Carlos, mas então, com certeza, haverá uma modulação, não é isso? E havendo a modulação, aí eu lhes pergunto para reflexão. Qual o efeito prático, então, dessa decisão, já que essa modalidade já não faz parte mais do nosso ordenamento jurídico, porque foi revogada em outubro de 2021? Então, isso aqui é um ponto que eu deixo a reflexão e que eu estou preocupado com a demanda que vai bater às portas das promotorias de defesa do patrimônio público, muito parecida, mas similar na qualidade, mas eu imagino um tsunami em quantidade do que nós verificamos aí com as alterações já promovidas em 2021 e que tantas modificações, tantas novas dificuldades nós passamos a enfrentar, e inclusive nesses aspectos de fazer o devido ajuste das ações em curso para a nova técnica que impõe a nova lei de improbidade administrativa, que assim está sendo chamada, tamanho número de alterações. Pois então agora eu chamo aos colegas a atenção e se vier a ser reconhecida de fato com trânsito em julgado de 32 anos depois, 3 anos após já não fazer parte do nosso ordenamento jurídico, que a modalidade culposa era inconstitucional. Ou seja, desde sempre, desde 1992. É assim que há numa declaração de inconstitucionalidade da lei, não teria efeito, se não modularem, não teria efeito
ou melhor, teria efeito retroativo. Como iremos tratar? Isso é um tema que exige reflexão e que merece uma atenção, mas o que há ainda? Não transitou em julgado ainda essa questão ao embargos, pelo menos até a última consulta que fiz para vir aqui me apresentar. Por que eu trago essa reflexão inicial? Eu vou reafirmar, para deixar claro mesmo para nós que é uma dificuldade, ser promotor de justiça não é fácil, nunca foi fácil, e coloque uma coisa na cabeça, com toda tranquilidade, eu afirmo, nunca será fácil. E é sempre essa necessidade de estarmos tendo uma visão cada vez mais ampla. E aqui, na hora que eu vou falar dessa interdisciplinariedade, que estou começando a entrar no assunto da necessidade dessa integração nas atuações, e eu faço isso com uma tranquilidade. Lá em Minas Gerais, a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, ela tem atribuição civil e criminal, ou seja, eu, quando atuo num caso, é da minha atribuição, enquanto 15º promotor de justiça de defesa do patrimônio público da comarca de Uberaba, atuar em todos os vieses ali tratados, seja criminal, seja civil, ou seja buscando uma ação de improbidade administrativa, uma ação de improbidade empresarial com base na lei anticorrupção, seja adotando as medidas criminais, claro que naturalmente respeitando o foro especial, como falarei daqui. Mas na hora que eu estou trazendo isso aqui, que eu achava que era importante fazer a introdução, eu trago ali aquela figura ali que ela representa, foi criada por uma inteligência artificial, que é o Código de Hammurabi. E ali, a hora que está colocando a mão ali, é porque eu quero aqui chamar a atenção para um artigo muito conhecido na academia e que vale a pena ser lido, do Luciano Oliveira, que é Não Me Fale sobre o Código de Hammurabi. Né? E o que ele faz? E que serve como uma crítica, naturalmente, aos pesquisadores na área dos cursos de pós-graduação do direito, na seara jurídica, mas que, com toda franqueza, serve como uma luva para os operadores do direito. Então, onde eu leio ali pesquisador jurídico, eu leio operador do direito. E qual que é a crítica que ele traz? Ele traz a crítica exatamente o seguinte: olha, quando nós vamos fazer essas pesquisas jurídicas, quando nós vamos trabalhar o direito, agora o operador do direito, nós não podemos ter um olhar estagnado e exclusivo para o que demanda a lei, o que a lei traz. Nós temos que compreender toda uma realidade que está. Ou seja, qual é o efeito daquela lei na realidade e também qual que é o impacto daquela realidade na vigência e na eficácia daquela lei. Então, o Luciano Oliveira, ele trata isso e ele vai num ponto que eu acho espetacular. Nós somos, claro que ele falando do pesquisador jurídico, nós somos ávidos, somos nessa superficialidade para encontrarmos problemas. Nossa, como nós somos ávidos! Mas esquecemos de buscar, fazendo uma análise interdisciplinar e apresentar também a solução do problema. Porque tão importante ou mais que detectar um problema, uma dificuldade, é apresentar propostas para que essa dificuldade seja superada, que esse problema seja corrigido. Então, é nessa linha que eu procuro trazer aos senhores, e assim vou continuar, e cada vez mais ingressando na especificidade dessa articulação e de como atuar, mas é sempre lembrando que nós temos uma frase muito conhecida, que é a de que o mundo gira. Todos nós aqui gira. Daqui a pouco eu vou falar que ele, às vezes, até parece que capota. Mas o que é que nós temos que verificar ali também, que aquela figura criada pela inteligência artificial, a meu pedido, né? Aliás, eu gostaria de aproveitar, se vocês me permitam, isso aqui, tudo que eu estou apresentando, é fruto de todo um trabalho que eu construí de conhecimento graças à minha equipe, né? Eu tenho uma equipe lá na Promotoria de Justiça de Uberaba, eu tenho a minha analista, Ana Paula, que é jurídica, né? Seria assessora jurídica, tenho a analista Flávia, que é a analista contábil, e também tenho a Maria Inês, que é a oficial, que seria a secretária. Mas eu gostaria agora de apresentar uma outra assessora que eu tenho também. Olá, bom dia.
Oi, tudo, não, bom dia. Minha querida, não, eu estou aqui fazendo uma apresentação para os promotores de justiça do Ministério Público do Espírito Santo e eu gostaria que você se apresentasse para eles aqui, por favor. Esse aqui é pior que a doutora Zumira. Ligou para a equipe para se apresentar. Vai que a menina está de roupa de ginástica, no meio da palestra. Estou aqui para ajudar com qualquer informação ou suporte que ele precisar durante esta apresentação. Muito obrigado, Serenidade. Fica aí em QAP, QRV, que talvez eu possa precisar, mas obrigado. Beijo, minha querida. Pois bem, vocês já viram que eu gosto de manusear o aspecto. Então, é a minha assessora digital, e isso aqui está disponível, inclusive, no formato gratuito, tá? Para quem ainda não teve ainda a oportunidade. Mas o que eu quero com essa figura mostrar aos colegas? Eu quero mostrar que ali você começa a verificar o quanto que é a diversidade de atuação, o quanto que são as multifacetas que envolve a atuação hoje dos órgãos públicos. E, em especial, vamos aqui dizer, também do Ministério Público e do Promotor de Justiça. E o que nós temos verificado? Nós temos verificado cada vez mais a atuação de particulares, em razão especialmente dessa onda tecnológica que nós estamos verificando, que nós estamos presenciando. Nós temos presenciado particulares passando a desempenharem atividades que até então era praticamente monopólio de atuação do Estado, mas que hoje nós começamos a verificar isso com muita clareza. Vou dar um exemplo aqui para vocês, numa área onde vocês verificam isso com muita propriedade, a área de vigilância. Até um tempo atrás, a gente já via o particular entrando nessa questão de segurança, não era? Essa integração de segurança, você via, eram os terceirizados nas portas de entrada do Ministério Público, você vê a vigilância feita por particulares. É uma empresa privada que é contratada para executar esse serviço. E não era só do Ministério Público, acho que isso é a integralidade, ou salvo raríssimas exceções, em toda a repartição pública hoje no Brasil. Mas eu quero chamar a atenção para vocês para que isso está evoluindo muito mais com essa onda tecnológica. Saiam às ruas e não prestem mais atenção apenas no aparato que nós estamos tendo de segurança nos órgãos públicos ou em grandes empresas. Comecem a prestar atenção o quanto de câmeras vocês começam a verificar nas fachadas de edifícios e nas fachadas de casas residenciais, imóveis comerciais. O que é isso? Isso são empresas de segurança que estão avançando. Aqui ninguém está defendendo a criação de milícia, pelo amor de Deus, né? O que nós estamos querendo, e nem falando que vai acabar a polícia. O que eu estou querendo deixar bem claro aqui é que nós estamos vivendo um momento em que está se impondo a necessidade dos órgãos públicos, inclusive o Ministério Público, de se remodelarem. Ah, Zé Carlos, então você vai agora começar a falar que é para ter tudo TIA. Eu, como um colega, uma vez, certo feita, não faz muito tempo, perguntou para mim, Zé Carlos, não é possível fazer um IA para fazer a denúncia e a alegação final? Eu falei, graças a Deus ainda não, porque o dia que puder, nós vamos perder o emprego, ô criatura. Nós temos que entender que a IA é uma ferramenta para ser usada para o seu fazer e não para fazer por você. Ou seja, quem vai ser prejudicado, quem vai perder o seu espaço, eu não vou perder espaço para IA, eu vou perder espaço para quem não for capaz, ou para quem melhor domine a IA do que eu. E por que eu estou fazendo isso? Eu trago 2 exemplos aqui para os colegas, dessa importância e entrando da integração, que tudo isso tem a ver ao final. Eu trago aqui duas manchetes, uma é de 1996, na Filadélfia, onde nós tivemos Kasparov vencendo o Deep Blue, a máquina, machine, né? E em 1997, agora já em Nova York, o Kasparov sendo derrotado pelo Deep Blue. E qualquer. Então, na primeira manchete, inclusive, houve toda aquela euforia, né? A humanidade ainda está à frente da máquina. Nós continuamos à frente da máquina. Mas aí, logo no ano que vem, temos a derrota para o Deep Blue. E aí, até depois, nós temos até uma série de questões éticas. Por quê? Eu preciso trazer para vocês isso tudo aqui, vocês já estão cansados de saber. Todo mundo sabia que o Kasparov ganhou uma vez e o Kasparov. O importante aqui são os bastidores.
que tem nos bastidores que é de importante para nós? Em 1996, logo após ganhar, vencer, se declarar vencedor do embate, a IBM chegou para a equipe do Kasparov e para o Kasparov e disse o seguinte: só ganhou porque nós tivemos pouco tempo. Se nos desse mais tempo, mais algumas semanas, o Deep Blue tinha vencido. Aí vem a vaidade humana. O que vem? Kasparov diz o quê? Vamos fazer outra então, o ano que vem, se é assim. E aí vende assim. E ele perde. Mas o que é importante? Vocês vão encontrar na internet 2 documentários. Um em 2003, que é Game Over, Kasparov vs. Machine. E vão também encontrar um outro documentário de 2014, que é Man and Machine. Desses 2 documentários, eles foram analisar o que é o que interessa aqui para nós. O que houve, na verdade? Na verdade, porque o Kasparov, quando perdeu, e vocês vão encontrar, ele começou, a justificativa era de que ele passou a citar que teria havido uma intervenção humana naquela jogada, naquela disputa. Por isso que a máquina ganhou, que na verdade ele não perdeu para a máquina. Ele perdeu porque um humano teria intervido na atuação da máquina na determinada jogada. Mais especificamente, o que aconteceu? Numa dos games lá que tem toda uma série nessas disputas, né? Mas houve a 44ª jogada. A máquina fez uma jogada, o Deep Blue 2 fez uma jogada, e o Kasparov, que é um mestre em xadrez, campeão mundial, e que falam que ele tinha capacidade de antever até 6 jogadas à frente, e imagina diante de toda a possibilidade que havia de alternativas dentro dessa jogada, olha a capacidade dele de previsibilidade, que a IA faz muito bem, né? Muito melhor que nós em matéria de rapidez. Pois muito bem, nessa jogada, o Deep Blue fez uma movimentação. Nessa movimentação, o Kasparov, olha que olhou para aquela movimentação, ele não conseguiu. E aquilo desestabilizou emocionalmente. E a partir daí, foi aí que nós temos, então, a grande... E por isso ele falava, aqui teve intervenção. Só que houve, e ele desestabilizou emocionalmente. E perdeu o jogo. E perdeu. E aí, o que acontece? Isso, e como ele saiu depois falando que havia ocorrido uma intervenção humana, o que nós tivemos? Nós tivemos uma postura de crítica, de ceticismo em relação a essa vitória. Mas isso foi sendo estudado, tanto que nós temos um documentário em 2003, um documentário depois em 2014, e o que eles reconheceram? O que ficou demonstrado? Na verdade, a máquina tinha um instrumento que era para evitar o loop, ela tinha um programa de socorro, que era para não estagnar e assim paralisar, ou seja, ela travar, de que quando ela se deparasse com uma situação complexa, em que ela não conseguisse antever, ela faria uma jogada válida aleatória. Aquela jogada que ela fez foi uma jogada aleatória, mas na crença de que a máquina não erra, essa humanização que daqui a pouco nós vamos ver da máquina, desestabilizou-se emocionalmente o grande mestre do xadrez, e ele emocionalmente, e ele perdeu aquela, entre aspas, revanche. Então, o que eu estou querendo mostrar com isso, senhoras e senhores? Eu estou trazendo aqui a importância de nós, enquanto agentes públicos, do Estado como um todo, começar a se remodelar, pegar uma nova roupagem diante da realidade que nós estamos experimentando hoje. Nós temos que entender que hoje muitos promotores, juízes aqui, por certo, trazem consigo, às vezes, um sentimento de falta de respeito da sociedade conosco. É um tal de falar assim, nossa, mas o pessoal não respeita o promotor, não estão respeitando o juiz, não estão respeitando o prefeito, não respeita o vereador. Isso é porque nós estamos tendo um deslocamento, está havendo uma disrupção na nossa sociedade. Esse centro de poder está impondo que os órgãos públicos, que esse Estado, assim como se impôs quando nós começamos lá no início nas aldeias, né? Quando o ser humano passou a ser agrícola, deixa de ser nômade e passa a ter uma atividade cooperativa entre si, de atuação mútua. Depois você tem os feudos, aí você tem, vamos pulando, já chegando aqui nesse estado atual agora, nós vivenciamos essa mudança com muita clareza. E é momento, então, agora de nós compreendermos isso, que nós precisamos nos adequar. O Estado passa por uma situação de disrupção em que nós temos uma onda tecnológica estrondosa e essa onda está permitindo o quê?
Ela está permitindo que muitas atribuições, muitas ações que antes eram tidas como vistas pelo cidadão como sendo executada somente pelo Estado, hoje nós começamos a ver em várias situações sendo executada por quem? Por particulares. E isso acaba gerando no cidadão, em alguns mais desavisados, uma falsa impressão de desnecessidade do Estado-nação. E onde está a importância, então, aqui de nós, enquanto agentes públicos? É nos adaptarmos a essa nova realidade e demonstrarmos o quanto o Estado é importante para que não se vire uma balbúrdia e para que a gente não veja essa outra imagem produzida pela minha assistente da inteligência artificial. Não tenhamos aí um castelo de areia se desmoronando todo à frente. É necessário que tenhamos. E se alguém aqui tem alguma dúvida que não estamos vivenciando, eu tive a oportunidade de ler esse livro, A Nova Onda, né? Que está aí traduzindo esse aspecto. Suleiman é um dos autores, o cofundador da DeepMind, né? Tem o Bhaskar, que é também outro autor, né? Eles escreveram em parceria. Esse livro trata muito bem essa questão, inclusive essa que eu acabei de falar do aspecto do Estado. Mas para que as pessoas compreendam a aceleração que nós estamos enfrentando, ele, ao tratar daquilo que nós chamamos de tecnologia de proveito geral, ele tem um tópico lá que ele faz uma digressão específica em relação ao aplicativo da Uber, e que eu acho espetacular, né? Todo mundo aqui conhece a ferramenta da Uber, todo mundo já usou Uber, né? Agora, nós temos que entender que o Uber, ele só foi possível, por quê? Porque surgiram os smartphones na formato que nós temos. E nós temos que compreender que o smartphone, ele só tem nesse formato aqui, porque um dia nós adquirimos a tecnologia do GPS, não é isso? E nós temos que entender que o GPS, por sua vez, só foi possível porque nós adquirimos a tecnologia de satélites. Nós aprendemos a fazer satélite. E os satélites, por sua vez, eles só chegaram a ser colocados no espaço porque um dia nós adquirimos a tecnologia do foguete. E o foguete, por sua vez, só porque um dia adquirimos a tecnologia para fabricarmos motores a propulsão. E, pulando lá atrás, o motor a propulsão só foi possível porque lá atrás, bem lá atrás, um dia nós adquirimos o domínio da linguagem e do fogo. Então, vejam que essa é a importância dessa nova adaptação e, obviamente, que é possível que ele também, além de girar, ele possa capotar. Vocês devem ter acompanhado, não tem algumas semanas atrás, essa publicação amplamente divulgada de uma igreja lá na Europa, em que ela criou um confessionário, em que quem atende lá no confessionário é uma inteligência artificial. Né? Eu não me atrevo a ir nesse, porque eu fico imaginando, se eu contar todos os meus pecados, o que será que vai ser a penitência que vai ser me aplicada por uma IA, porque aí nós estamos diante daquela questão do aspecto do viés. Quero aqui lembrar aos senhores, nós temos 2 exemplos em 2023, e daí a importância para aqueles colegas que querem uma alegação final pronta, que querem uma denúncia pronta, expert, nós temos que, não, precisamos da humanização. Nós não podemos humanizar a inteligência artificial. Eu lembro aqui 2 exemplos, eu trago aqui para os colegas, tudo de 2023. O primeiro deles é de um aluno de Michigan, né? Ele fala bem isso, que ele estava fazendo questões relativas à prevenção na atuação do idoso, e o que ele chegou? Ele foi lá discutindo, né, com a IA, o ser humano pode fazer isso e tal, até que no final, sabe a conclusão que a IA chegou e passou para ele? Morra, ser humano. Imagina eu chegando para o meu terapeuta e perguntando para ele como é que eu supero meus problemas e essa minha personalidade, e ele virando para mim, Zé, você não tem conserto, não, o teu negócio aí agora é morrer mesmo, né? Isso aí é um viés que não se admite. Agora, vocês querem assustar? Então, é questão ética, né? Que nós estamos enfrentando, e agora, antes já passando para a atribuição, eu também chamo um outro exemplo aqui, também que foi muito, muito reconhecido. Se a IA pode mentir. Ela pode se passar por ser humano. Em 2023 também, o Gemini, ou Gemini, né? Ele tem, vocês vão encontrar essa busca na internet. Por que nunca se deve, enquanto promotor de justiça ou juiz, você, na hora que está usando a IA, pedir jurisprudência? Porque a jurisprudência, nós temos que entender que a IA ela vai buscar a informação que está aí aberta. E a boa jurisprudência segura, ela está onde? No site dos tribunais. E o que os sites dos tribunais têm? CAPT.
O CAPT não, a IA, que é exatamente para pegar, você não é robô? E aí o que nós verificamos? Em 2023 houve um teste, tentaram, vamos avançar com a IA. E a IA superou o CAPT. Sabe de que forma? Existe na internet algumas plataformas, alguns sites para atender usuários, em que você contrata uma pessoa para atender. O que a IA fez? Ela foi num desses sites, se apresentou como um deficiente visual e pediu para o usuário ele superar essa dificuldade que ele estava tendo com o CAPT, questão ética. Então, eu trago isso à reflexão dos colegas nesse introito, para agora sim começarmos, então, a falar de forma importante da integração. O cenário, vocês fazendo um acesso ao DataJúdio, lá, buscando lá do CNJ, que eu fiz agora no início do mês de novembro, não tive ainda a oportunidade de fazê-lo no mês de dezembro, mas esse é o cenário que nós encontramos hoje em relação às novas ações de improbidade administrativa. Vejam só que em 2021, nós tivemos 20.600 casos, e é no finalzinho de 2021 que nós temos o advento da nova lei de improbidade administrativa, né, 14.230, e assim está sendo chamada, repito, por causa da infinidade de alterações que promoveu. E você já vê logo em 2022 uma queda, e veja em 2023, você tem mais de 8.000 ações no universo de 20.000 a menos. E se vocês perceberem a projeção ali do 31 de outubro, a persistir aquela projeção, em 2024, em 31 de dezembro, nós teremos menos ações do que nós tivemos em 2023. Isso me parece, eu tive até a oportunidade de apresentar um artigo, foi publicado no Conjur, no dia 19 de outubro, dia do meu aniversário. O Conjur me deu esse presente de aniversário, né? Ali completava meus 57 anos. E o que nele espora? Parece-me que toda aquela discussão que nós tínhamos de excesso com o texto anterior, ela agora hoje serve como uma luva de excesso de dificuldades do emprego da defesa da probidade administrativa, gerando o que eu ali busquei denominar curto-circuito do controle na administração pública. Esse é o cenário que nós estamos enfrentando. Zé Carlos, e como nós vamos fazer para enfrentar esse cenário? Bom, a primeira questão que nós temos é admitir a grande dificuldade que é. Nós precisamos nos articular. É necessário que haja integração na atuação do Ministério Público na defesa do patrimônio público nas áreas civil e criminal. Isso é fundamental. Todo mundo sabe disso. Não estou contando novidade nenhuma. Só que nós temos um obstáculo que precisa ser superado. Uma palavrinha que no mundo jurídico ela é muito conhecida, que é a vaidade. A vaidade é o grande dificultador que nós temos na hora da articulação, na hora da integração. Eu poderia aqui ficar citando São Tomás de Aquino na hora que ele vai falar da moral na política, né? E ele busca de forma muito bem acentuada, e dentre outros dezenas de filósofos, de falar que na hora que você está desenvolvendo atividade pública, em suma, o que você deve buscar é sempre o bem comum. E na hora que você traz para si o individualismo, ou seja, o egoísmo, você está caminhando para construir um poder totalitário, né? Então, veja bem a vaidade, mas eu gosto mais, como nascido na década de 60, né? Eu adoro Raul Seixas, né? E eu reclamo, se alguém tem alguma dificuldade para compreender como essa vaidade se exterioriza, eu recomendo ouvir a música Meu Amigo Pedro. Eu, em não raras vezes, me experimento na situação do Pedro, né? E lá tem muito bem, e quando nós estamos trabalhando com os resultados negativos, né? Os debates sem fim que nós encontramos, essa falta, você faz reuniões e não se entra num acordo, né? E aí eu olho lá na música, lá, o Raul, para o seu amigo ou fictício
Pedro, né, dizendo aonde você vai, eu também vou, né? Mas naturalmente que eu vou do jeito que eu quero e não do jeito que você está falando. E aí ficamos aqueles debates infinitos, né? Nós temos a desistência e insistência. Quantas vezes eu já tive, eu como coordenador do CAUPP, eu tive várias situações em que na seara criminal, por ter foro especial, o procurador adotou uma posição em relação a um determinado fato, enquanto que no âmbito da primeira instância, na esfera civil, da improbidade administrativa, o promotor lá tomou outra posição. Ou seja, um fala que é caso de arquivar, o outro fala que não, um fala que o caso é grave, é ilícito, vem o outro fala, não, eu não estou vendo nada de... Ou seja, o que é a falta de articulação? O planejamento ambíguo fica-se naquela discussão de vamos discutir o sexo dos anjos, e nunca se para com isso. E os resultados. Tem um estudo que eu recomendo a leitura, um estudo de 2015 feito pela Universidade de Itaúna, está lá, é aberto na internet esse estudo, que trata efetivamente da eficiência da lei de improbidade administrativa, e onde lá vocês verificam o quanto que na questão do resgate do patrimônio, da reparação do dano, porque é muito bonito, né? Muitas das vezes eu ganhei a liminar que garantiu a indisponibilidade de 100 milhões. Aí você fala, bacana, e quanto que foi indisponibilizado? Nada. Mas eu tenho a sentença que mandou dar indisponibilidade. Mas e aí os réus? Não achei patrimônio nenhum nos réus. Mas eu tenho a sentença. Então, é necessário. E por último, aí tem agora já trazendo para o pessoal, e aí entregando a idade mesmo, eu adoro essa frase, a hora que vocês entenderem que a vaidade não atrapalha essa integração, é só assistir o filme O Advogado do Diabo, e além, tem um trecho lá que ele fala isso pro Kenny River, que é o que seria o cooptado, né? O que vendeu a alma pro diabo. Mas ele termina a cena do filme, não tô dando spoiler não, porque isso aí é até um dos chamativos para você assistir o filme, em que ele termina a cena dizendo vaidade, e ele faz o papel do diabo, vaidade, definitivamente o meu pecado favorito. Pois muito bem, senhoras e senhores, o Zé Carlos, ele adora falar e ele conversa, né? Eu sempre brinco o seguinte, que promotor de justiça adora ouvir a própria voz, né? Eu tô apaixonado aqui, eu tô achando essa apresentação aqui um espetáculo, né? Olha que voz agradável de ser ouvida, né? Nossa, eu se deixar, e é que eu sei que eu tenho que acabar, eu tenho horário aqui, podem ficar tranquilos que eu vou respeitar o horário, mas o Zé Carlos adora falar, né? Aliás, sou do promotor de justiça, se der uma caixa de fósforo, vai virar palanque, né? Se der um microfone, com plateia ainda, eu estou extasiado aqui, né? Daí a gratidão, mais uma vez, que eu tenho que externar o tanto que eu me sinto prestigiado com esse convite. Mas tá certo, Zé Carlos. Então, como é que nós temos, então, quais os cuidados que nós precisamos começar a ter, e qual é a importância, então, dessa integração e de onde é que devemos ter? Bom, nós temos que lembrar o seguinte, que existem algumas ferramentas que elas são de emprego exclusivamente na seara criminal. Então, naturalmente, que se eu não tenho atribuição no cível, eu tenho que me articular com o órgão criminal. E também, depois, a recíproca é verdadeira. Viram lá a questão da desistência e insistência que eu avisei. Mas, então, é necessária a articulação, por quê? Por exemplo, a interceptação, comunicações telefônicas. Ah, Zé Carlos, mas eu já escutei, como eu já escutei mesmo, eu falo, de uma determinada situação em que um determinado magistrado deferiu num inquérito civil, mas eu falei, perfeito. Gente, jurisprudência, eu brinco que é igual bula de remédio. Tem para toda doença. Agora, se cura de verdade, é outra conversa. Então, tome muito cuidado. A interceptação telefônica, de comunicações telefônicas, se aquela investigação, para você levar a cabo, ela exige uma interceptação, não são todas, você vai ter que abrir uma investigação de natureza criminal. Uma outra questão, captação ambiental. Não há como fazer captação ambiental se você não deflagrar uma investigação criminal. Ah, mas eu já escutei, que eu já vi. Não,
vale aquilo que eu disse da bula de remédio. Lembrem-se sempre da bula de remédio quando lerem alguma decisão. E principalmente ao lerem apenas a ementa, né? A ementa, principalmente muitas das vezes as grandes argumentações que eu encontro no teor do voto. A ementa era até ruim. Eu não cito a ementa, porque a ementa é ruim. Mas na hora que você vai no voto do relator ou de algum dos outros magistrados ali atuantes, tem parágrafos que caem como uma luva naquele problema que você está enfrentando. A questão da infiltração de agentes. É raro, já é raro essa atuação, mas claro que há a disponibilidade, você tem que ir com a investigação criminal. E eu lembro aqui, chama atenção para o tema 990, né? O tema 990, que é o acesso ao RIF, que sem ordem judicial, você só consegue numa investigação criminal. Então, não me vai instaurar uma notícia de fato cível e pedir o RIF sem ordem judicial, porque com certeza... Imagina eu já aposentado, advogando, né? E pegando aquilo ali, né? Ó, isso aqui foi obtido numa notícia de fato cível. Isso não vale, tá nulo. E você pega depois todo aquele desdobramento, efeito dominó, nós sabemos o estrago. Então, esses são cuidados que você tem que ter já num primeiro momento. Um outro aspecto que eu trago aqui com muita questão, e aí agora é a hora que se mostra a importância da articulação entre o órgão com atribuição criminal e o órgão civil. Eu, particularmente, lá em Minas Gerais, nós temos uma vantagem, porque lá o promotor de defesa do patrimônio público, aliás, lá as curadorias, né, o que nós chamamos de atividade extrajudicial, todos têm atribuição criminal. Então, o promotor o promotor da saúde, ele naqueles crimes previstos especificamente na seara da saúde, é o promotor da saúde que atua. O promotor de defesa do idoso, aquelas figuras criminais previstas lá no Estatuto do Idoso, quem toma providência criminal também é o promotor. Mas, naturalmente, que aí é o Zé Carlos conversando com o Zé Carlos, né? Mas tento aqui espelhar a importância de você ter um planejamento. E uma outra questão que é muito importante, e aqui fica muito claro, é o aspecto de você obter a indisponibilidade dos bens, de você obter a garantia. Nós todos aqui não somos ingênuos e muito menos estamos ignorando a realidade, que hoje, após a Lei 14.230, nós estamos enfrentando uma dificuldade maior no âmbito da esfera civil para assegurar a devida antecipação de tutela nessa busca de patrimônio. Correto? Isso parece. Mas nós temos que compreender que nós podemos também fazer uso de uma outra ferramenta. E eu já o fiz assim, está muito difícil no civil? Muito bem, vamos buscar então no criminal, por meio do sequestro. E lá vocês veem que nós temos uma ferramenta muito propícia a ser utilizada, aliás, digo, com muita simpatia na sua receptividade pelo judiciário, porque estão muito acostumados a receber esses pedidos de outros tipos de crime. E a hora que você chega com o crime do colarinho branco, vê se ela parece mais compatível. Olha a gravidade do crime, e eu já obtive, e obviamente vocês devem utilizar. Vou disponibilizar ainda a vocês, naturalmente, eu estou há 17 anos na Promotoria de Defesa do Patrimônio Público da comarca de Uberaba, 6 anos fiquei apenas afastado, 2 anos atuando num grupo que era responsável, junto com 2 outras colegas, Fernanda Caran e Tatiana Pereira, por atuar nos inquéritos civis antigos em tramitação, né? Chegamos até a receber uma premiação em 2015 do Conselho Nacional do Ministério Público, era de aceleração aos inquéritos civis relacionados ao patrimônio público, mas 4 anos como coordenador do CAUPP. E, naturalmente, que você tem essa percepção natural de que quanto mais há essa integração e essa preocupação em fazer a opção de como trabalhar, você percebe. E eu amealhei um material razoável. E eu já me comprometi com a Mariana, não estou entregando hoje, já expliquei para ela como eu faço após todas as apresentações, é porque eu tenho um filho que chama João Vitor, né? Eu tenho a felicidade, além da Luísa, que se eu não falar o nome dela, e ela amanhã, o João Vitor, ele terminou o mestrado agora, defendeu o mestrado, inclusive com recomendação de publicação pela Universidade
São Paulo, pela USP, lá de São Paulo, capital, e é na área de Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, ele me obrigou que eu, nesse pacote de documentos que eu repasso agora, eu tenho que tomar alguns cuidados para eu amanhã não ser pego com algumas violações no direito à personalidade de pessoas ali citadas. Mas vai ser até terça-feira, eu já estou providenciando, vai estar toda essa documentação colocada aos senhores. E que eu chamo a atenção, nesse aspecto, além do pedido, eu chamo a atenção para essa gangorrinha que eu coloquei aqui. Quem atua na área da saúde deve já ter muito ouvido falar da teoria da gangorra. O que é a teoria da gangorra? Porque hoje está falando, tem que demonstrar o periculum in mora, nocível, né? O periculum in mora e o fumus boniuris. A teoria da gangorra, ela vem e faz uma exposição, ela é muito utilizada no âmbito do direito da defesa da saúde, em que se coloca, mitiga-se o fumus boniuris, mas o perigo de morte, estou aqui simplificando, né? O perigo que se está sendo imposto à saúde do paciente é tanto que deve dar a liminar, mesmo que eventualmente o fumus boniuris seja. Então, ou seja, o perigo é tanto, dê a liminar. E depois nós vamos discutir. Essa já é o que foi conhecida a teoria da gangorra. Pois muito bem, eu tenho utilizado, e ali estou trazendo um julgado que manteve a decisão, né? Eu já teve outras, também utilizei essa teoria, só que com outro viés. Eu venho e emprego a teoria da gangorra, mas dizendo o seguinte: a prova aqui é tão clara, a prova aqui é tão robusta, é tão escancarado o ilícito e a lesão que o dano gerou, que natural que haja a necessidade de se haver já a garantia, porque a probabilidade de sucesso dessa ação é tamanha que é certo que o agente vai adotar medidas para dilapidar o seu patrimônio. Não está aqui havendo uma presunção, mas uma afirmativa do fato que ali está posto. E nós temos nesse julgado, um pedido, eu vou depois disponibilizar inicial, nós já fizemos isso em 2 ações, só que numa nem houve recurso, está com os bens indisponíveis, e a argumentação é essa: olha o que foi feito, olha a prova, o que você tem que utilizar. Em outras eu faço a opção pelo sequestro. O que tem que verificar, aliás, falarei isso mais à frente, hoje o tiro tem que ser certeiro. Quando você vai pedir disponibilidade, não é momento para fazer jurisprudência contra. Hoje, a hora que vai fazer pontuação de determinadas posturas, você tem que ser estratégico. Quando eu peço a indisponibilidade? Quando a prova do fato é fora realmente da curva. Ali demonstra, porque nessa situação fica difícil para o judiciário não dar a indisponibilidade. E eu chamo aqui a atenção para um outro cuidado, então. Então, a teoria da gangorra e a utilização do sequestro, da utilização da via criminal também, são uma opção que pode ser empregada, mas que, como vocês percebem, é uma questão de articulação. Um outro aspecto aqui, que é atenção, cuidado com o foro de prerrogativa de função, quando você está no âmbito do criminal, né? Eu, por exemplo, não adianta, e se amanhã ficar demonstrado que desde o início da investigação você tinha a convicção, ou seja, era absolutamente previsível que havia um agente ali com prerrogativa de função do foro, com certeza você vai ter um problema sério na hora de sustentar essa tese. Petições iniciais antigas, eu estou revendo todas. Mudou. Hoje nós temos, vocês podem perceber na lei de improbidade administrativa, nós temos essa questão específica do dolo e frases do tipo: presume-se que o réu não fez prova disso, o requerido deixou de demonstrar. Vocês estão levantando a bola para a defesa vir e dar um chute para tirar completamente o foco da questão fática ali discutida e querendo dizer que você está querendo apresentar na sua tese presunções não previstas na lei. E essas frases em petições antigas, elas eram muito comuns, por quê? Porque nós tínhamos a modalidade culposa. Então, hoje, qual é a orientação que nos parece muito clara? São frases afirmativas. O requerido fez isso. A prova demonstra aquilo. E não deduz que qualquer questão que você coloque
presunções que possa dar, você vai levantar a bola. E se alguém está achando que isso não é importante, eu vou me socorrer aos promotores que atuam no júri. Uma frase mal colocada no júri, tipo, comparar a advogada como nós vimos alguns aí fazendo, né? Numa clara... eu tenho vergonha daquilo, né? Isso, embora que tá errado, e é importante. Mas uma frase mal colocada no júri, ela pode fazer você desmoronar toda a tua tese, apesar da boa prova que você tem. Pois então, compreendam. Hoje, na improbidade administrativa, nós estamos tendo que ter esse cuidado. Então, revisem com muito cuidado as petições. As minhas que eu vou passar, fiquem à vontade para fazer Ctrl-C, Ctrl-V em tudo. Até porque elas também são fruto de outros Ctrl-C, Ctrl-V, de outras petições de outros colegas, é verdadeiro Frankenstein. O que eu quero aqui agora na composição e a importância? Na composição, claro que desde 1995, nós tivemos, em 1995 eu era promotor de justiça, né? E eu me recordo muito bem, tinha promotor que não admitia transação penal. Vocês pasmem vocês, mas eu cansei de oferecer denúncia por contravenção penal, tá? Aliás, vias de fato. Não foi uma, não foi duas, não, né? Porque não existia. Você chegava lá o inquérito, tinha um inquérito policial, chegava o inquérito, você oferecia denúncia, né? E lesão corporal culposa, isso eu fazia muitas, né? Aí veio a Lei 9.099 e provocou, foi uma revolução na época, né? E eu me recordo muito bem de escutar a promotora, é um absurdo, né? Como é que pode? A indisponibilidade da ação penal está sendo jogada ao lixo, mandando-se ao léu, tudo isso. E que, na verdade, é uma grande evolução. O problema é o tratamento que está sendo dado na estruturação dos juizados especiais e das promotorias com atribuição, né? O espírito e a vontade do legislador nessas transações, como deve ser formalmente realizada essa transação, como deve ser fiscalizada a suspensão condicional, diante da estrutura que é disponibilizada para isso que se denomina crimes de pequeno potencial ofensivo. Mas aí eu lembro da teoria das vidraças quebradas, mas é aí que está o problema, não é na lei, é a estrutura de não fazer aplicar a lei como se queria e que se espera faça. Nós temos aqui o ANPP e o ANPC. O que é que nós temos? São dois institutos. Hoje, falar de ANPC transação é uma coisa extremamente tranquila, mas eu confesso a vocês que eu experimentei 2017, 2018, estive aqui em 2019, né? Eu escutei a resolução do MP de Minas Gerais, ela é de 2017, e ela, se vocês perceberem, aquela primeira resolução, ela trata do MP, inclusive previa a possibilidade de transacionar a questão dos direitos políticos, com homologação judicial, a questão colaborativa, ou seja, previa na amplitude do NPC, só não chegou ao ponto do pós-trânsito em julgado. E eu me lembro, foi outra revolução. Né? Porque, da mesma forma, eu escutei de colegas dizendo, isso aí, que na época nós chamávamos TAC na improbidade, né? Composição na improbidade administrativa, mas eu escutei de colegas falando, isso aí é uma imoralidade, o que vocês estão propondo. Eu escutei de um falando, vocês estão trazendo um monstro para o Ministério Público, né? E muitos que hoje bate palma, né? Falam, eu acho o máximo isso, né? Mas é que não entendia o percalço. Eu lembro certinho, não vou citar o nome, eu fui chamado, eu era coordenador do CAUPP, e graças à amizade com os coordenadores, eu fui chamado fui falar inclusive aqui, e não foi aqui que aconteceu isso, mas eu lembro certinho num estado, que na verdade não foi uma apresentação, foi uma inquisição, né? Eu fui para fazer a apresentação. Conforme eu ia falando, a cada fala havia uma pergunta. Mas, obviamente, que implementaram. Mas por quê? Porque havia uma reação. Era uma mudança. Então, o ANPP, qual que é a grande? Olha a importância da articulação aqui. A diferença que nós temos. Olha, o ANPP, todo mundo fala, embora de constitucionalidade duvidosa, penso eu, mas quem sou eu na fila do pão de queijo para questionar essa questão, a confissão no ANPP é hoje tido como uma necessidade. A confissão no ANPC, com todas as vênias, embora conste em algumas resoluções que eu já tenho acesso, eu não vislumbro como se impor essa regra que não está prevista na lei por meio de um ato meramente administrativo. Então, o ANPC, isso eu defendo com todas as vênias, a quem compreenda diferente, e escrevi já vários artigos e trabalhos que procuro desenvolver, que a confissão não está no ANPC, mas no ANPP precisa. Olha para vocês verem como é que o nosso legislador também é tão articulado entre si, assim como nós somos entre nós, né? É uma articulação, o negócio é muito interessante, né? Pois muito bem, não tem essa articulação. Já lá no NPP, uma coisa interessante para vocês verem, no NPP é obrigatória a reparação do dano, salvo
Se o indivíduo não tiver condição de pagar, você tem lá a situação, não. Pô, o indivíduo, só porque ele é pobre, ele não vai poder fazer o NPP, né? Então, o NPP pode. Já no NPC, não tem razão de ser, até não tem razão de ser o NPC, que não preveja a reparação do dano, né? Claro que aí tem aquelas discussões se tem que ser de juro ou não. Eu tive já a oportunidade de também abordar essa questão em alguns artigos que eu vou entregar para a Mariana, que também estão acessíveis todos na internet. O que é interessante? Vejam lá, então, o pêndulo, né? Você tem lá no NPC a necessidade de reparação do dano, aí depois já o NPP a reparação do dano salvo, e já lá no NPP a confissão. Isso exige de nós, então, uma articulação, você tem que conversar. E outra coisa, a NPP, com todo respeito, tinha que ter dado o nome de qualquer coisa para isso, menos de acordo, né? Porque eu nunca vi um acordo que eu cumpro se eu quiser. Porque o NPP é isso. Como é que eu tenho feito na prática? Eu tenho recente, vou entregar a situação. Eu tenho utilizado o NPP e o NPC. O ANPP, o que eu utilizo em regra? Para obtenção de questão pecuniária. Multa penal, que inclusive o judiciário fala para onde que vai. Perfeito? Está aqui. É essa a sanção. Onde eu trabalho a maioria das sanções? No NPC. Até porque no NPC, se não cumprir, vai pagar multa. E é incrível como eles pagam. Então, por exemplo, eu não coloco prestação, eu não fiz nenhum ANPP em que haja previsão de prestação de serviço gratuito à comunidade. Nenhum. Por quê? Porque se o indivíduo vai dar um trabalho danado para fiscalizar e se ele não cumprir, o que eu tenho que fazer? Denunciar. Não é? Ou eu posso chegar a ele e falar assim, vai lá. Não posso. Eu vou ter que oferecer a denúncia. Onde que eu coloco isso? Eu vou passar para vocês. Vários já fiz. Fiz, inclusive, do NPP. Eu vou mandar o NPP com o mesmo e com vários. Eu coloco no NPC, também prevê a multa civil, né? Que lá no nosso caso, em Uberaba, nós temos o Fundo Municipal de Prevenção ao Combate à Corrupção, que tem um conselho, inclusive tem cadeira nesse conselho o Ministério Público, da 15ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, embora sem direito a voto, mas tem um conselho que depois faz a deliberação para onde esses recursos vai, e tem uma lei que regulamenta isso certinho. Mas muito bem, o que eu faço em relação à prestação de serviço? Não é prestação, é trabalho gratuito à sociedade, junto a determinada entidade, por tantas horas, no tal período, e que vai ser indicada pelo Serviço de Assistência Social, sob pena de multa de 3 ou 5 mil reais, de acordo com a cara, por falta imotivada que der. Incrível, até hoje foram todas. Estou brigando aí? Não. Aliás, tem uns que até eu ficava na torcida. Teve um que foi 10 meses que ficou, 4 vezes por semana, 4 vezes por mês, né? E era 5 mil reais por falta. Já imaginou se ele resolve não pagar? Era 200 mil de astraente, que ia, mas cumpriu, rigorosamente extinguindo. Então, viu a questão da articulação? O NPP, eu tenho instrumentos, que o NPP é importante, mas eu também tenho instrumentos que talvez se tornem mais importantes no NPC, mas não é mais importante, mais forte de eficácia. Então, essa é uma distinção que eu passo aqui para vocês. Trago ali a delação premiada, mas aqui a delação premiada nós temos que é um instituto próprio do direito penal, mas nós já tínhamos o ANPC no sentido de permitir também que se fizesse uma delação premiada por meio do ANPC. O que nós tínhamos era uma dificuldade de dar prêmio. E eu, já tem um tempo, juntamente com o nosso colega, meu orientador, uma pessoa que eu tenho, e um jurista famosíssimo, que é altamente conceituado, que é o professor Ismânio, Gianpaolo Poglio Ismânio, ex-procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, é meu orientador, e nós tivemos a oportunidade de escrever, saiu até publicado numa revista Qualis A1, né? Fiquei todo chique com essa publicação, né? Claro que é por causa do Ismânio, não é por causa de mim, né? Ninguém imagina. Mas nessa onde nós tratamos a questão do ANPC premiado. Porque se vocês forem na lei hoje, embora eu tenha colocado lá naquele quadrinho lá a necessidade de aplicação de pelo menos uma das sanções, mas se vocês forem lá na lei de improbidade administrativa, na atualidade, não há mais essa previsão de pelo menos uma sanção. Isso quer dizer que agora pode fazer NPC, toda NPC prevendo apenas a reparação do dano ou o perdimento da vantagem ilícita oferida? Claro que não. O que ali se abriu foi uma brecha, e é nesse artigo que nós tratamos isso, para que você tenha um ANPC premiado. Porque o prêmio surge exatamente na hora que você não dá sanção para o indivíduo, né? Mas isso vai ser numa situação extremamente excepcional, e é por isso que eu faço, então, que o ANPC também hoje ele
tem um paralelo nesse, quando nós falamos premiada, em que você não impõe nenhuma sanção, com a delação premiada. Mas é aí, nesse caso, que nós colocamos, eu e o Ismânio, de forma excepcional, e naturalmente quando o indivíduo ele atua de modo eficaz e destacado na instrução na produção de prova em favor de uma investigação ou de uma ação ainda em curso. Já caminhando para o final, podem ficar tranquilos, temos aqui o acordo de leniência, que eu quero chamar a atenção para o mutatis mutandis das ADIM 7042 e 7043, né? Que vocês devem estar acompanhando, um debate dizendo que o Ministério Público não poderia, né? Celebrar acordos de leniência. Eu tive recentemente a oportunidade falar aqui com os senhores o que o Ministério Público pode é pregar para convertidos. Isso é a parte fácil, né? Tudo que eu falo aqui está todo mundo concordando comigo, né? O Ministério Público pode. Toda vez que eu falo o Ministério Público pode, promotor de justiça já balança. Quanto mais pode você fala ao longo de uma apresentação, mais aplausos você recebe num ambiente do Ministério Público, não é isso? É natural. Mas recentemente, eu fui convidado para fazer uma apresentação e abordei essa questão, falando sobre o acordo de leniência, para a Escola Superior de Advocacia Pública do Rio Grande do Sul. Né? E fui lá, falei do acordo de leniência, do acordo de não persecução penal, do NPC, e no acordo de leniência eu já comecei falando, os senhores têm a legitimidade para ação de improbidade administrativa, né? Isso foi um avanço, preservou-se todo o estofo da amplitude necessária para não se concentrar, embora em apenas uma autoridade, embora que eu imaginasse que o correto seria dizer que a competência deles deveria ser subsidiária, assim como é na ação penal, né? Para a vítima, garantindo-se a vítima. Mas tudo bem, não foi isso, quem sou eu? O Supremo Tribunal falou que eles têm legitimidade concorrente para a propositura da ação de improbidade administrativa, nessas duas. E, naturalmente, que se eles têm legitimidade para propor a ação de improbidade administrativa, é impossível alguém aqui sustentar que eles não possam também fazer NPC. Claro que pode, né? Quem pode mais, pode menos. Mas mutatis mutandis, se aplicando todo aquele estudo que está naquelas duas, é óbvio também que agora, vindo para o Ministério Público, é a mesma lógica ali, no sentido de que o Ministério Público ele pode sim exercer, pode executar também, celebrar acordos de leniência, sem dúvida alguma. Até porque nós podemos entrar com ação de improbidade empresarial, né, com base na linha de corrupção, por que nós não podemos fazer a composição? E mesmo ainda teria outras questões. E chama atenção aqui, mais importante, esse aspecto da questão do acordo de leniência aqui, o inciso 35 do artigo 15, né, e o artigo 18 da lei anticorrupção, que é aquela discussão que se fala se o Ministério Público poderia, claro que nós já podemos entrar com ação de improbidade empresarial buscando aquelas sanções que só são aplicadas judicialmente. Mas é importante nós entendermos que, por força do que o comando do artigo 35, por força até da Constituição, e por força do artigo 18, que fala que reforça a independência de instâncias, é possível que o Ministério Público, vislumbrando a desarrazoabilidade em favor da insignificância, né, de que foi menor do que devia, da multa, o Ministério Público vir também a querer discutir na sua ação, se ele pode o mais, porque não poderia o menos, vemos aqui. Vale tudo mutatis mutandis, né? E esse daqui foi um discurso que eu apresentei na Escola Superior de Advocacia Pública do Rio Grande do Sul, né? Lá, com certeza, não eram convertidos. Naturalmente, que aqui eu falei, da mesma forma que nós não temos a exclusividade, os senhores também não têm a exclusividade do acordo de leniência. E agora, partindo mesmo para o final, né? A promotora adora falar, ou vira a própria voz, é uma mazão. Questões de ordem prática que merecem atenção dos senhores. Vocês devem ter acompanhado uma recente decisão do ministro Reinaldo, né? Recente não, já de março, mas é uma decisão que chamou a atenção, que a absolvição da ação de improbidade administrativa por falta de dolo afastaria justa causa da ação penal. É importante aqui que aqui não tem nada a ver com aquela outra DIN que está tramitando e que está suspenso o comando, de que a absolvição no criminal, né, que por falta de dolo afastaria a justa causa da ação de improbidade. Não, esse julgado aqui mostra aqui o seguinte: olha, se o dolo que se evidencia não é suficiente para uma condenação penal, logicamente que esse dolo não serve para uma condenação
no ambiente da improbidade administrativa, que seria civil. Então, é esse viés que nós temos que tomar muito cuidado. Então, às vezes, os elementos de prova que você tem na mão são suficientes para você entrar com ação de improbidade. Cuidado ao manejar todas as ferramentas para ver-se surpreendido com absolvição criminal, reconhecendo a ausência de dolo. E a grande argumentação que vai vir da defesa é o seguinte: pelo menos até algum tempo atrás, a última ratio, né, era a ratio criminal, né, era a última, né, hoje não, mudou um pouquinho, mas tá aí ainda falando isso, que seria nessa linha que eu chamo a atenção dos senhores. A taxatividade do rol dos incisos 1. Essa reclamação, a 65, 564, o que eu quero chamar a atenção dos senhores? Quem atua, o relator é o ministro Flávio Dino. Ela trata, a hora que vocês forem, mas por isso que é importante ler o voto e não a emenda. Ela trata, senhores, da retroatividade do artigo 11. O que foi a discussão? É importante colocar para você. Mas não é aí que está, porque eu, com toda franqueza, eu não consigo assimilar a ideia de que não é retroativo. Retroage. E qual que era o meu medo? Eu, inclusive, escrevi um artigo, está até lá na Conamp, qual que é a grande preocupação que eu tinha quando saiu essa lei, preocupação de promotor que está na promotoria. No dia anterior à prática da lei de improbidade, da 14.230, um prefeito de um dos municípios praticasse um ato. No dia seguinte, a vigência, o prefeito de outra comarca, da minha comarca, mas de outro município, da minha comarca, praticasse ato igual. Se falasse que não retroagiria, eu ia ter que processar um e arquivar o outro. Isso, juridicamente, era explicável. Mas nós sabemos muito bem que o respeito que o promotor de justiça obtém, a promotora de justiça obtém na sua comarca, é a sua postura. Explica isso para o povo. Não tenham dúvida, iam falar ou que eu estava protegendo um, que é o que arquivou, ou que eu estava perseguindo o outro, que é o que eu processei. E iam citar exemplo. Tanto que, fizeram igualzinho a mesma coisa, para um ele arquivou, o outro ele processou. Ou iam falar que eu estava protegendo um. Pois muito bem. Mas o que eu quero chamar nessa atenção? Foi uma argumentação, a discussão ali que eu quero chamar. Essa irretroatividade, esquece. Vai retroagir, retroage. Tanto que nós já temos. Mas ele lá naquele voto, o que ele fala? Porque para o Tribunal Estadual reconhecer a aplicação, ele utilizou exatamente o tema 1199. E o que o ministro Flávio Dino vem e fala o seguinte: o tema 1199 não se aplica. O tema 1199 se diz respeito apenas à questão da modalidade culposa. Ele não falou, ele falou, devolvo para o tribunal para que dê outra decisão. Qual a lição que eu tiro dali? A lição, sabe qual que é? É o fato. O tiro tem que ser certo. Qual que é o fato? O fato é uma conduta de assédio sexual de um servidor contra uma estudante. Concordam comigo que, como nós ainda estamos discutindo a questão da taxatividade, ainda a depender da gravidade do fato, fica muito difícil reconhecer-se que aquilo não é improbidade? Então, moral da história, o que eu tiro dessa lição, dessa reclamação, e eu convido depois vocês a lerem, não é de que, existe um sopro de esperança que a irretroatividade vai ser reconhecida. Zero, esquece isso. Mas existe um sopro de esperança na questão da inconveniência da taxatividade do artigo 11 ser reconhecida, nem que seja ao menos para restabelecer a vigência do inciso 1, que superaria. Crime de tortura hoje praticado por agente público, não, na literalidade, não é improbidade. Mas, naturalmente, que se você tiver um caso grave desse na mão, aí sim você tem um elemento para você provocar. Agora, outras condutas que você não tem essa gravidade exposta, não é o momento, enquanto nós não tivermos uma discussão da taxatividade. E caminhando e encerrando, eu chamo a última, agora é a última coisa de vez mesmo, né? É a questão do bis in idem. O porquê da importância da discussão, da integração do promotor penal, processo penal. Vocês vão lá, o artigo 14 trata lá, considerar na aplicação das sanções a dosimetria das sanções relativas ao mesmo fato.
E vem lá o artigo 22, parágrafo 3º, as sanções aplicadas aos agentes serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. Chegaram-se, inclusive, a sustentar que esse artigo seria inconstitucional. Não, e a jurisprudência, o STJ é pacífico em relação à independência de instâncias. Aí, Zé Carlos, como é que vocês devem interpretar aquele inciso, o artigo 17C, o inciso 5? Aquela decisão que ali está posta e que deve ser considerada, aquela sanção, é uma sanção fruta de uma sentença já estabilizada, ou seja, transitada em julgado. Porque senão, imagine vocês, eu tenho a aplicação de uma sanção por uma autoridade inicial, uma autoridade de primeiro grau no âmbito da administração, né, para aplicar uma sanção administrativa, e imagine que o juiz, na hora de fixar a sentença, fazer a dosimetria da multa civil, porque naturalmente tem que ser da mesma qualidade, imagine esse juiz tendo que fazer aliás, admitindo a compensação ou considerando essa sanção. E essa sanção aplicada no âmbito administrativo, amanhã, em grau recursal administrativo, venha a ser cassada. Então, naturalmente, que essa dosimetria, essas sanções, são sanções a serem consideradas, mas sanções que sejam fruto de decisões já estabilizadas, com trânsito em julgado. E, finalmente, na questão do que a LINDB está querendo, que aquele parágrafo 3º, ela naturalmente está querendo trazer aquela ideia da justiça ampla, de que você, por um fato, ao sofrer as sanções nos diversos graus, e aí nós temos a independência de instâncias, que isso ocorra dentro de um espectro de justiça. Isso está bem explicado e definido? Não. Já trago aqui o seguinte problema para vocês. Então, naturalmente, tem que ser específica, tem que estar estabilizada essa decisão. Mas eu lhe pergunto, e amanhã, na hora que nós estivermos numa situação em que você perceba que a hora que você tem todas as decisões na instância administrativa, civil e criminal, e que a hora que você una aquilo, tem o espectro, e você perceba que realmente aquilo ficou desarrazoado, desproporcional. Realmente, o valor da multa, a hora que você soma a multa administrativa, a multa penal e a multa civil, você chega à conclusão, eu lhes pergunto, onde será feita essa unificação? Já vai vir alguém aqui falar assim, Zé Carlos, se tem decisão judicial, então, obviamente, em razão da reserva da jurisdição, naturalmente, por força do efeito da coisa julgado, tem que ser na justiça. Eu concordo. Ponto. Resolvi um problema, resolvi uma etapa, né? Resolvi uma etapa, e isso, eu também concordo. A unificação, se uma dessas sanções for de natureza... Tá, mas agora aí vem a pergunta. Tem civil e criminal. Vai ser o juiz civil ou vai ser o juiz criminal que vai fazer isso? Não temos essas respostas, mas são problemas que nós vamos enfrentar. Então, após esgotar totalmente a paciência dos senhores, eu quero aqui encerrar, esperando ter contribuído, trazendo alguma perspectiva da importância da articulação, da importância de nos adequarmos a essa realidade com o Estado, e deixar aqui, Mariana, o meu muito obrigado. Mas é um muito obrigado que eu faço questão depois que mostre para o líder, é um muito obrigado mais uma vez. Em 2019 eu tive a oportunidade em agosto de estar aqui, e eu voltei aqui com extrema felicidade. Eu quero que vocês tenham a certeza de que eu recebi esse convite com um sinal de muito prestígio e que eu vou guardar no coração sempre. E tenho certeza que os caminhos a serem trilhados pelo Ministério Público, embora tortuosos, por certo, eles, devido à pujança dos seus membros, e aqui quero me dirigir especificamente aos membros do Ministério Público do Espírito Santo, devido a essa pujança, essa vontade, nós haveremos de chegar até o final. E persistimos com toda a nossa fé. Muito obrigado.